Olá, pessoal. Nessa segunda parte, quero usar o GeoGebra Notas associando ao GeoGebra Tarefas. Tá legal? Também chamamos aí de GeoGebra Sala de Aula. A ideia é lhe mostrar, por exemplo, uma vantagem. Ao criar uma atividade, uma construção e publicar no GeoGebra Materiais, eu posso criar um GeoGebra Sala de Aula e meus alunos que acessam vão manipular a construção do GeoGebra e a sua última interação fica salva. Mas eu quero lhe mostrar que é possível criar com o GeoGebra Notas a possibilidade dos seus estudantes, numa mesma construção, fazerem mais etapas e isso ser salvo automaticamente pelo seu aluno. Mas eu vou deixar isso para o final. Fica aí com a gente. Agora, eu vou lhe dar alguns outros exemplos que me pareceram pertinentes de conciliar as diferentes mídias que são naturais ao GeoGebra Notas e que depois de acostumar os meus estudantes, eles aproveitaram. Tá? Uma primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Vou abrir uma janelinha e mostrar que eu fiz um GeoGebra Tarefa, onde a atividade original, vou aqui nos 3 pontinhos, veja original, eu criei uma atividade simples, que é estudando semelhança, mas que é feito com o GeoGebra Notas. Está vendo aqui o GeoGebra Notas? Então eu consigo colocar na tela cheia. O meu estudante tinha aqui a possibilidade de interagir. Tem que clicar aqui na seta. Aí, de interagir. Vendo que ele podia girar das formas que quisessem. Pensar aqui nessa chamada constância de proporcionalidade. E a ideia é que ele manipulasse para perceber que a semelhança é a comparação, então, daqueles ângulos, uma das possibilidades, e que depois expressasse aqui um exercício que eu passei para eles. Nesse meu registro, deixa eu fechar. Então, isso aqui é o objeto original. Construí e criei, Vim aqui e atribuí um GeoGebra Tarefas, uma sala de aula do GeoGebra. Enviei o link para os meus estudantes. 20 estudantes do 7º ano de uma turma que eu fui convidado a participar de uma aula sobre isso. Aqui estão com os nomes escondidos. A turma está aberta, mas eu posso colocar aqui em pausa para que ninguém mexa, mas os estudantes nunca mais mexeram. Mas olha que bacana. Vamos ver o que esse aluno expressou. Como que isso foi entregue. Ninguém mente, é sempre a última interação. Então ele estudou com a proporção de 3 meios e pegou ali o problema que eu queria, tem que tocar aqui na seta, tem que lembrar disso. Aí vê que toca uma vez, depois toca outra. Esse controlinho aqui com esse ponto, a pessoa aprendeu manipulando esse ponto, ela desloca aquele outro. A ideia era calcular aqui com esses valores a medida de outro dos lados, por exemplo, ou do terceiro lado. Então, ele utilizou o Graspable Math. Acreditem, foi feita uma demonstração de como mexer com isso aqui de no máximo 5 minutos. E depois entreguei o link do GeoGebra Sala de Aula. Eles manipularam aqui, geraram diferentes casos, porque tinham diferentes razões para serem consideradas. Nesse caso dele era 3 meios. Ele manipulou de alguma forma e me deu algum retorno da atividade dele, que foi salvo automaticamente. Veja que mesmo comigo mexendo aqui, se eu chegar a atualizar essa página, ela volta à construção que o aluno deixou na sua última etapa. Minhas manipulações com o professor não são salvas. Mas olha, é um exemplo então do GeoGebra Notas, articulando uma construção salva lá no meu GeoGebra Materiais, onde eu não precisei que o aluno soubesse nada de GeoGebra. Gastei alguns minutos para ele ver como é que faz a entrada de uma equação e a manipulação dela ali. Era uma turma que tinha Chromebooks, alguns tinham mouse e alguns Chromebooks tinham mouse e tela touch. Então eu tenho aqui alguns resultados, foi uma experiência muito interessante dessa turma. Um outro exemplo, veja, eu trabalhei numa turma de educação à distância, na UAB, Universidade Aberta, pela UNEMAT, e queria acostumar o pessoal a utilizar o GeoGebra Notas como uma possibilidade de articular para eles as possibilidades de entrega. A maior parte do tempo, eles aprenderam a pegar o enunciado ali no GeoGebra Notas, aí fazia no caderno, fotografava e colava a foto no GeoGebra Notas. Estava entregue. Já era uma grande vantagem ali, porque o GeoGebra Sala de Aula gravava automaticamente a entrega de cada um deles. A vantagem de usar o GeoGebra Notas é que com uma tela eu pedia diferentes exercícios em cada um dos slides.
Mas com o tempo, eu criei essa turma aqui, onde eu pego e faço exercícios gravados usando o GeoGebra Notas. Vejam, rapidinho aqui, ó. Então, eu tenho um enunciado, que eu dei um print, cortei, colei aqui, entrei com a janela do Switch e entrei aqui com uma tela branca, na qual você vai vendo aqui, eu vou, depois de manipular com o GeoGebra, fazer essa discussão aqui, né? Eu usei uma tecnologia que converte escrita à mão para texto digitalizado, né? Dá para ver aqui que a letrinha era bem feia, mas mesmo sendo uma possibilidade interessante, considerei que demorava muito, né? Os alunos também, e com o tempo a maioria preferiu ir usando o Graspable Math, né? Para ficar em um bom registro para vocês. Mas é isso. Então, eu fui fazendo para eles como a gente faria naquela aula convencional em que eu escrevia no quadro e ele reproduzia as técnicas ou as estratégias no caderno. Aqui a grande diferença é que eu aumentei a possibilidade de expressão gráfica, de uso ali da máquina, né? E articulei com o que ele já fazia no caderno. Isso, para mim, foi muito interessante e importante, porque foi com o tempo que a turma foi evoluindo até chegar a esse ponto. Ó, um outro exercício, eu dou prontinho aqui toda a resolução algébrica, tanto na forma manuscrita, quanto no uso do cálculo simbólico com o GeoGebra. Aí minha turma, mais à frente, experimentou praticar isso também, e eu tive relativo sucesso. É legal, não é? Vamos aqui para uma outra possibilidade. Eu tenho aqui uma turma que eu trabalhei com a disciplina do Profmat, chama MA36, é Recursos Computacionais no Ensino de Matemática. Um dos capítulos do livro é discutir planilhas eletrônicas. Então, eu usei o GeoGebra Notas para que eles fizessem as atividades, aquelas que eu selecionei, e me entregassem, sem ser só no caderno. Olha que interessante. Eu mostrei para eles que eles podiam utilizar uma planilha do Google Drive, e eu criei o link e deixei ela liberada para edição por qualquer um. Aí, cada vez que eles inseriam o link daquela planilha aqui, e consigo, ó, discorrer vendo a produção do meu estudante aqui, né, com o uso da planilha. Ele usou de um texto para me dar uma expressão, e nesse caso, né, mudou o fundo. Não mostrou uma justificativa matemática para a sua resposta. Até lá, tudo bem. Aí me levou a perceber que ele conseguiu fazer a manipulação da planilha, né, percebeu, basicamente, o que acontecia com essa manipulação orientada pelo enunciado do exercício do livro, que, nesse caso, eu deixei livre, né, para que ele escolhesse uma das atividades. Foi interessante. Bom, então, por fim, como eu disse no começo, eu vou lhe mostrar, por exemplo, agora, eu tenho aqui uma atividade que chama Medindo Áreas em Malhas Quadriculares. Eu tenho um vídeo que orienta, basicamente, como é que a pessoa trabalha, e aí aqui eu tenho um desafio. Bom, a pessoa recebendo essa atividade com uma tarefa, só vai ficar para mim o trabalho que ela fizer nessa janela por último. E se eu quiser que ele me entregue 3 vezes? Se eu quiser olhar para esse desafio e falar assim, gere uma figura e meça a área conforme a primeira estratégia. Aí um outro enunciado dizendo com a segunda estratégia. São ideias que estão aqui nesse vídeo. Eu acho que ficaria em um certo limite. Eu teria que fazer um GeoGebra Book, fazer uma cópia dessa atividade aqui e mudar esse texto e colocar em 2 capítulos diferentes do GeoGebra Book. Aí gerar a sala de aula. Mas se eu fizer numa tela só, por exemplo, eu posso colocar isso e orientando o meu estudante a trabalhar com GeoGebra Notas, ele vai conseguir. Como que eu faço isso? Primeiro eu vou vir aqui, ó. Pego o link da atividade, copio, vou no GeoGebra Notas, inserir ali link, web, Ctrl V, insere. Pronto. Aqui está a minha construção. Eu expliquei lá no vídeo que ele pode usar aqui essa ferramenta, né? Toca uma vez, toca de novo, toca na caneta, toca na borracha, aqui ele volta a movimentar, clicando aqui ele gera essas outras figuras. Para apressar, eu vou colocar. Eu posso escrever o enunciado aqui, voltando, vou copiar aqui, ó. Ctrl C, volto rapidinho, pegar a função texto e vou colocar o enunciado para mim. Gere 3 figuras, em vez de uma. 3 figuras e meça sua área conforme uma das estratégias. Vamos botar isso aqui grande, deixar bem claro. E, é claro, você também teria que dar algum exemplo para a criança trabalhar. Né? Então,
Fazendo um pouquinho rapidinho, eu faria algo aqui como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e contar a altura 3. É isso que ele precisa. Pega a ferramenta, clico, 7 por 3, aí ele posiciona lá no ponto. Aí ele faria o pensamento que interessasse para ele e anotaria a resposta dele. Eu recomendaria aqui ao lado. Né? Melhoraria aqui, deixaria fixo esse objeto, certo? E pediria para ele fazer. Fez. Pense nisso. Ele escreveu aqui, eu estou indo apressadamente. Agora, aqui fora é a caneta do GeoGebra Notas. Ele faria aqui a sua escrita. Poderia pensar até em outras perspectivas, né? Usando um áudio, mas para isso precisaria ter uma nuvem. Então, o ideal é deixar um espaço orientado para ele onde estaria a produção dele com a interação. Daí, eu diria para ele dar o print screen. Ele daria o print screen aquilo que é a atividade. Viria e criaria um novo slide e faria colar o primeiro enunciado. Ele faria um novo slide, voltaria ao objeto original, poderia gerar aqui então uma nova figura, produzir a discussão dele, fez comigo, dava outro print screen, iria o terceiro slide e daria o Ctrl V. E assim ele estaria entregando para mim 3 atividades com uma postagem só, unindo uma construção do GeoGebra, certo? Construção do GeoGebra, para que ele deixasse prontinho, né? Professor, a primeira se perdeu, você não deu print. Então deveria fazer mais um, né? Seriam 4 slides. 3 slides com as imagens das construções e ele deduziu aí o valor das áreas segundo o próprio enunciado. Gente, isso aqui é só um modo de apontar para vocês essa possibilidade de pensar nessa articulação de tantas mídias. Mas é interessante notar que estamos com um ambiente totalmente online, gratuito, funcionando para vários dispositivos eletrônicos, né? Computador, notebook, celular, tablet. E isso aqui funcionaria com, claro, alguma adaptação, alguma intimidade. Tem que pensar que toda tecnologia, seja ela escrita com lápis ou uso de computadores, precisa gradualmente ser apresentada e construída para seus alunos. Mas eu espero que você tenha gostado dessas perspectivas, as explore e retorne aí para a gente nos comentários do vídeo. Fica um grande abraço e até a próxima.